Olá, boa tarde. Vamos começar aqui a nosso resumo aqui das nossas aulas de recuperação. E aí a gente vai seguir aqui conforme o cronograma, tá? O que eu vou cobrar na prova aí a respeito da recuperação, na prova de ciências, é o capítulo 10, na página 204, tá? E uma parte do capítulo 11. Uma parte do capítulo 11, que é a parte de eletricidade, certo? Então, vou fazer aqui um esquemazinho aqui, um resumo, né, mais ou menos do que a gente vai trabalhar conforme o conteúdo. E aí a gente vê como é que a gente pode trabalhar essa parte aí. Tá bom? Ok? Então vamos lá, né? Página 204. Então vamos lá, o título da nossa aula, né? Matéria e energia. O que está ligado dentro da matéria, né? A matéria e a energia, elas são intrinsecamente ligadas, tá? Tudo que a gente conhece no universo, e tudo que está ligado à matéria e energia, a gente tem que associar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Podemos observar essa relação de várias formas. Numa transformação de energia, né? Numa transformação de composição da matéria, quando ocorre uma combustão, quando a gente usa gasolina, a energia térmica, a energia luminosa, né? Tudo isso aí são séries de matérias da qual está intrinsecamente ligada matéria e energia, tá? Mas aí como é que a gente pode definir matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? Podemos dizer que matéria é mais ou menos isso, né? Mas dentro da composição da matéria, nós temos o corpo e o objeto. Cuidado para não confundir esses dois conceitos, porque esses dois conceitos são primordiais e bem básicos para a gente poder trabalhar com a disciplina matéria, com essa parte da matéria, né? Então, o corpo ele é uma porção limitada da matéria. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você pega um pedaço de uma pedra, né? Você tem a rocha, você tira um pedaço daquela rocha, vira um pedaço de uma pedra. Aquilo ali é um corpo, porque é uma porção limitada da matéria, tá? Nós temos também, dentro da composição da matéria, o objeto. O objeto, ele já é mais robusto, né? O que a gente precisa entender? Uma definição final da composição da matéria, entendeu? Então, como é que a gente define isso? Como é que a gente pode trabalhar com isso? A gente tem que ter esses três conceitos, na verdade, esses quatro conceitos na cabeça. Matéria e energia são intrinsecamente ligadas, não tem como separar uma coisa da outra. Corpo, uma porção limitada da matéria, e o objeto, a parte final da matéria. Por exemplo, você pega madeira, daquele pedaço de madeira você vai construir uma mesa, por exemplo. Tá? Isso aí seria o objeto, certo? Tá. E aí nós temos os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, né? Que são também muito importantes para a gente entender como é que funciona o processo da composição da matéria. Fenômeno físico, não há alteração da matéria. Professor, como é que eu faço para entender o fenômeno físico? Cara, o fenômeno físico é só você pensar na água. Lembra da água nos três estados, tá? Por exemplo, você tem a água no estado sólido, que é quando a água está na forma do gelo, né? E aí você tira ela do congelador e deixa lá em cima da pia. O que vai acontecer? Certo tempo ela vai sair do estado sólido para o estado líquido, mas o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que a matéria ali ela não foi transformada e nem mudada, continua sendo a mesma coisa. A água continua sendo água. O que mudou só foi o seu estado físico. Por isso que o fenômeno físico está relacionado a estados físicos da matéria, tá? Diferentemente do fenômeno químico. O fenômeno químico não. O fenômeno químico está
ele está ligado à transformação da matéria. A matéria deixa de ser aquilo para ser outra coisa. Por exemplo, quando você pega uma folha de papel e coloca fogo nela, o que, que ela vai virar? Cinza, né? Ela deixou de ser papel para virar cinza. Então, ela houve a transformação da matéria. A gasolina, quando ela é colocada no automóvel, liga o motor para ele poder se locomover. A gasolina está sendo transformada em reação de combustão que vai gerar energia para o carro poder se locomover, ou seja, a matéria foi transformada, tá? Então tudo isso reflete dentro da linhagem desses conceitos básicos dentro da ciência, tá? Então, fenômeno físico, basicamente, é isso, fenômeno químico também. Então, por exemplo, se a gente fosse associar algumas coisas dentro do nosso dia a dia, por exemplo, a combustão de um fósforo, você pegou aqui o fósforo, acendeu, combustão, né? Fenômeno químico. Evaporação do álcool, quando você abre o álcool, né? Para passar o álcool gel ou o álcool líquido, né? Nesse período agora de pandemia. Nós temos somente o álcool não deixou de ser álcool, ele só vai evaporar, então é um fenômeno físico. Nós temos a fotossíntese, né, que é a energia do sol levando para o vegetal, né, a planta, etc. Ali nós temos um fenômeno químico, né? Nós temos a fusão do gelo. O que é a fusão do gelo? A passagem do sólido para o líquido, né? Fusão do gelo, a passagem do sólido para o líquido, não deixa de ser água, então, fenômeno físico. Nós temos a reflexão da luz, a luz não vai deixar de ser luz, né? Então, fenômeno físico. Nós temos a fermentação do caldo de cana. Você pode ver que se você deixar um tempo sem tomar caldo de cana, como é que eu posso dizer? Você não vai ter aquele sabor apurado do caldo de cana, né? Você vai ter outro sabor da qual não vai ser muito bacana. Então, a fermentação é um fenômeno químico, tá? Fervura da água. A fervura da água é um fenômeno físico. Por quê? Porque a fervura da água, a água não vai deixar de ser água, ela só está passando do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, ela continua no mesmo estágio. Formação de ferrugem, por exemplo, lá no ferro, né? Quando há uma formaçãozinha de ferrugem, a gente vê lá claramente que a matéria foi transformada, né? Então, fenômeno químico. A queima do álcool, quando você queima o álcool, né? Reação de combustão, fenômeno químico. E um corpo livre em queda, por exemplo, um objeto que você lança, né? Não deixa de ser aquele objeto, então um fenômeno físico. Então, são alguns exemplos que eu estou trazendo para simplesmente demonstrar o que seria essa primeira parte, tá? Essa parte mais teórica, dentro de muita coisa, dentro da realidade do que a gente convive, do que a gente passa no nosso dia a dia, né? Porque assim, não adianta você falar, definir conceito sem você trazer para o nosso dia a dia. Tem que trazer, né? Então, basicamente é isso, entendeu? É trabalhar com a química dentro da realidade, dentro da nossa perspectiva. E aí, para não esticar muito a baladeira, né, com alguns conceitos, a gente vai definir mais duas coisas, né? E aí, quando for na semana que vem, a gente volta com os conceitos finais, resolve a atividade, tá? E espero que tem a participação, né? Porque só gravar aqui sem a participação fica meio um pouco que complicado. Mas vamos lá. Dois conceitos básicos dentro da física, da ciência, que ela é importante: massa e peso. E muita gente confunde esses dois conceitos, né? Normalmente, acredito que 90% do pessoal, das pessoas, confunde esses dois conceitos. Você chega lá na farmácia, aí você diz, vou ver quanto é que eu estou pesando, né? Aí você vai, se pesa, tá lá, 80 quilos. Eu estou me pesando, eu tenho 80 quilos, isso é o meu peso. Essa expressão, infelizmente, ela é errônea, tá? Essa expressão, ela é errada. Na verdade, o que a gente está medindo ali na balança é a massa, não o peso, tá? Porque é o seguinte, o que é a massa? A massa, por definição, é a medida de matéria quantificada de um corpo. Então, por exemplo, eu posso quantificar o corpo com quilograma, com grama. Por exemplo, você chega na padaria, me dá aí 300 gramas de queijo,
400 gramas de presunto, você está quantificando a massa, não o peso. É a massa, tá? E, professor, e qual seria então a diferença de massa para peso? Bom, o peso, pessoal, eu preciso basicamente da gravidade. Eu não posso desassociar a minha ideia de explicação, de sentido em relação ao conceito de massa e peso com essas duas definições. Ó. Massa está diretamente relacionado com quilograma e grama. Peso está diretamente relacionado à gravidade. A gravidade ou na Terra ou na Lua, dependendo de onde você vai analisar o problema. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um resumão de tudo que a gente falou. A princípio, matéria e energia são coisas que são intrinsecamente ligadas, a gente não pode separar. Matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço, na pré-definição. Corpo, porção limitada da matéria, né? Objeto, parte final da matéria, quando a matéria está pronta, está realizada, já está toda feita. Exemplo que eu dei foi uma mesa, né? Toda produzida e tal. Vimos a diferença de fenômeno físico para fenômeno químico. Fenômeno físico, a matéria ela não se altera. Por exemplo, a água do estado sólido, a água para o estado líquido. E nós temos o fenômeno químico, que é quando a matéria é transformada. Dei alguns exemplos para vocês, né? Falei aqui de alguns fenômenos que diferem um do outro, né? E a gente falou da massa e peso, tá? Quando for na próxima semana, para não esticar muita coisa, para não ficar muita coisa nessa primeira aula, nesse primeiro momento, nós vamos falar das propriedades da matéria, tá? Propriedades da matéria. Nós temos as propriedades gerais, as propriedades específicas, as propriedades organolépticas, certo? E aí a gente vem com a atividade relacionada a esse capítulo, tá? Aí depois, na outra parte, né, da aula, que a gente vai ter mais 2 aulas semana que vem, aí a gente fala dos tipos de energia, né? Das fórmulas da qual a gente vai trabalhar com as energias, com a energia cinética, com a energia potencial, com a energia gravitacional, e aí a gente encerra o nosso resumão aí referente à aula de recuperação. Tá bom? No demais, então, desejo aí uma boa tarde para vocês, né? Espero que assistam a aula aí no canal para que a gente possa ter o feedback na próxima aula. Tá bom? Ok. Um abraço e boa tarde.